Anchieta, santo missionário intercessor, vem nos ajudar a bem servir. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Terra de Santos, esse canal que visa contar a história de todos os santos, beatos, veneráveis, servos de Deus, brasileiros ou que viveram em missão aqui no Brasil. Chegamos ao mês de junho, um mês muito especial por vários motivos, para falar sobre a história do copadroeiro do Brasil. Temos a Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil e São José de Anchieta como copadroeiro brasileiro. Então, se você quiser saber um pouco mais desse início da fé cristã no Brasil, não é? Desse santo que fala tanto, significa tanto para nós brasileiros, já que é nosso padroeiro também. Então, acompanhe este vídeo e assim você vai também se encantar, assim como todo mundo que conhece mais profundamente essa história se encanta, não é? Então, se você está chegando, se você é novo nesse canal, se inscreva, não é? Veja para quem você pode enviar esse vídeo, quem talvez se interesse, porque assim essas histórias, essas belíssimas vidas vão chegando cada vez mais a pessoas que podem também se encantar com essa fé, com essas histórias. Hoje chegamos a mais um estado diferente do Brasil, com muita alegria, falando com mais uma pessoa diferente, não é? Então, hoje nós vamos falar com o Padre Nilson. Padre, por favor, se apresente um pouquinho, fale de onde o senhor está falando. A paisagem do senhor aí atrás está bonita. Da onde é essa paisagem? Bom, eu sou o Padre Nilson Marostica, sou do interior de São Paulo, sou de Valinhos e estou aqui no Espírito Santo, em Anchieta, a antiga Heritiba, que recebeu o nome de São José de Anchieta. Então, essa paisagem que você está vendo é o Santuário Nacional de São José de Anchieta, só que a imagem está invertida aí, tá? Não sei por que saiu invertida essa imagem, mas aqui a paisagem é muito bonita. O santuário está construído em cima de uma pedra, à beira do rio Benevente e na frente do mar, na praia de Anchieta. Estou aqui há 3 anos e sou reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, que desde 2015 é copadroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida, e São Pedro de Alcântara também é padroeiro do Brasil. Muita gente não sabe, mas Dom Pedro I colocou São Pedro de Alcântara como padroeiro, mas não pegou. Aí o povo não sabe, o povo não conhece São Pedro de Alcântara, o padroeiro de Petrópolis, né? E padroeiro do Brasil. Bom, então estou aqui há 3 anos e sou postulador da causa de São José de Anchieta desde 2008, né? E tive a oportunidade de estar lá em Roma na missa de canonização. Sou jesuíta, já faz 39 anos que eu sou jesuíta, já tenho cabelo branco, né? Na Companhia de Jesus, a mesma companhia de São José de Anchieta, a mesma companhia do Papa Francisco, e que esse ano celebra o ano inaciano, porque comemoramos 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. É isso. Sim, e essa história é bonita, é muito interessante, e só um detalhe também, São Pedro de Alcântara está na nossa lista, não é? Ele, claro, nunca pisou os pés em território nacional, mas também é um dos copadroeiros do Brasil, então nas nossas listas aí mensais, vocês acompanhem quem vai chegar o dia de São Pedro de Alcântara. Agora, padre, para falar de José de Anchieta, não é? E nós estamos no século XVI, não é? O Brasil, os portugueses chegam ao Brasil em 1500, que é o último ano do século XV, mas a gente vai falar do século XVI, que é onde viveu José de Anchieta. Para falar dele, eu acho que a gente precisa primeiro entender o que foi esse século XVI, porque aconteceu muita coisa nesse século, não é?
Nós tivemos, por exemplo, 2 concílios, não é? O Quinto Concílio de Latrão, tivemos o Concílio de Trento, né? Que aí é a Contra-Reforma, não é? Quase que começando ali a Contra-Reforma. Tivemos o protestantismo, o anglicanismo, não é? Tivemos muitos abalos na igreja, não é? A igreja, naquele tempo, não é, de Idade Média, já a baixa Idade Média, começa a estar no meio de uma crise, não é? Porque o modelo já daquela fé da Idade Média começa a não se sustentar mais, começam essas revoltas dentro do próprio cristianismo, que aí vão levar a Martinho Lutero, ao protestantismo, ao anglicanismo, mas, ao mesmo tempo, nesse século, nasce a Companhia de Jesus, da qual o senhor faz parte, também o renascentismo, não é? Não começa a surgir na Europa, porque aí é do século XIV, mas ele vai se consolidando. Para a gente entender, então, o que é esse século XVI, não é? O que aconteceu nesse século que mudou tanto a vida da igreja? Veja bem, para a gente falar do século XVI, a gente tem que começar lá no século VI. Até o século VI, a igreja era uma igreja pastoralista, uma igreja das comunidades, uma igreja dos santos, dos mártires. Já era uma igreja dos monges que viviam o martírio no deserto. Era uma igreja muito preocupada com implantar o cristianismo de Jesus. Mas, do século VI para frente, houve um empoderamento da igreja no sentido de que vamos falar da igreja romana. A igreja romana, com alguns papas que vieram, nós tivemos papas excelentes, São Leomagno, São Gregório Magno e tantos outros, né? Por isso que são chamados de Magno, porque expandiram o cristianismo no mundo, né? Mas tivemos outros que se preocupavam só em conquistar terras para a igreja. Então, deturpou-se o verdadeiro sentido da evangelização e começou-se a haver um crescimento do poderio econômico da igreja. Não existiam os estados como a gente conhece hoje, existiam os reis, os reinos, né? Bom, chega no século XVI, a igreja está praticamente sustentada pela fé do povo, não pela fé dos seus dirigentes, né? Porque muita gente se santificou nessa época tentando implantar o evangelho de Jesus Cristo, mas também houve muito pecado da igreja, vamos dizer assim. Por isso que foi preciso passar pela reforma, pela contra-reforma, e mesmo assim ainda não resolveu. Nós vamos só entrar numa igreja espiritual no início do século XIX. No início do século XIX. É muito tarde, né? Bom, então o que nós temos no século XVI? Nós temos reis, como os reis espanhóis, Filipe da Espanha, por exemplo, né? Ele queria reformar a igreja na Espanha. Então ele convoca algumas pessoas para reformar a igreja na Espanha. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila foi uma reformadora, São João da Cruz foi um reformador, e depois entra Santo Inácio de Loyola, que não tinha interesse em reformar nada, porque ele era um cavaleiro e tinha interesse em conquistar o coração de uma princesa e tal, mas depois uma bala de canhão feriu seu egoísmo e ele passou a se dedicar inteiramente ao reino de Deus. Nós temos no século XVI a grande expansão marítima. Uma volta da expansão marítima, porque no século XV, foi encontrado, não, século XIV, 1300 e pouco, nós já tínhamos um mapa das Américas.
no século XIV. Mas eu acho que esse conhecimento no mundo se perdeu, não sei como, e em 1940 foi encontrado um mapa numa biblioteca do Egito, um mapa das Américas do século XIV. Imagina, como é que pode um negócio desse? Então, bom, houve uma redescoberta das Américas, uma verdadeira incursão da Europa na Ásia. Então, nós temos Inglaterra como os grandes navegadores, Portugal, o melhor estaleiro do mundo estava em Portugal, né? Os navios, aquelas casquinhas de nozes balançando no oceano, assim, até chegar onde tinha que chegar, né? Bom, então, nós temos, assim, um século de grandes mudanças. E na igreja não foi diferente também, né? O franciscanismo já estava bem desenvolvido, já tinha 300 anos de São Francisco de Assis, os monges beneditinos já tinham 500 anos, né? Então, nós temos, assim, gente muito santa vivendo na igreja, enquanto que tivemos alguns papas que se preocupavam só com as cruzadas, em fazer cruzada para ir defender Jerusalém. Depois a cruzada caiu no desuso, porque eles perceberam que os muçulmanos não eram gente má, mas eram tementes de Deus, e acabaram ficando por lá mesmo e gastaram suas vidas na Terra Santa, esses cristãos que foram para lá, em convivência pacífica com os muçulmanos. Bom, você vê que é um século assim que parece estar fervendo, o mundo parece estar fervendo, né? Então, nós temos os reis que pedem para os religiosos virem nos navios para evangelizar. Não é a igreja que está preocupada em levar seus religiosos para as terras distantes, são os reis. Então, é uma coisa diferente do que nós temos hoje. Então, era a monarquia, os reis que se preocupavam com a salvação das almas dos seus fiéis, né? Então, com isso eles pegavam os franciscanos. Os franciscanos chegaram no Brasil junto com a primeira leva de portugueses que chegou aqui, né? Depois apareceu a Companhia de Jesus. Imagine só, a Companhia de Jesus, ela foi criada e Santo Inácio não fez como nas outras ordens religiosas que tem formação. Então, você entra jovem na ordem, vai fazer toda a sua formação dentro da ordem e depois você vai ser ordenado padre. Aqui, Santo Inácio de Loyola só admitia homens formados na universidade. Não era uma universidade como nós temos hoje. E a gente deve a grade curricular das universidades hoje, a gente deve a ratio studiorum, a razão de ser dos nossos estudos que Santo Inácio desenvolveu e foi aplicado às universidades. Na época de Santo Inácio, havia 4 ou 5 matérias só na universidade. Bom, mas Santo Inácio só admitia homens formados. E depois, antes de ser ordenado, ele ia ser provado para ver se ele tinha virtude suficiente para ser jesuíta e para evangelizar ou ser reitor de um colégio entre infiéis lá no Oriente, por exemplo, né? Bom, então, você imagina uma ordem onde são todos doutores, formados pela universidade. Santo Inácio proibia de qualquer maneira de receber estipêndio ou receber qualquer dinheiro pelo ministério exercido. Por que ele fazia isso? Porque naquela época nós tínhamos assim, se um padre soubesse ler e escrever, ele ganhava mais do que aquele que não sabia ler e escrever. Imagina um padre sem saber ler e escrever. Tinha, para você ver como que era a igreja, não é? Se um padre soubesse latim, ganhava mais ainda, recebia mais dinheiro ainda do rei. Tá? Se ele soubesse cantar a missa em gregoriano, nossa, aí estava feito, ele ganhava muito dinheiro. E Santo Inácio proibiu isso.
de receber dinheiro pelos ministérios. Então, você imagina, os jovens queriam entrar nessa ordem, por quê? Porque eram doutores e trabalhando gratuitamente. Então, era uma companhia de santos, né? Então, São José de Anchieta vai entrar nessa companhia. E quando ele entra, tinha mais ou menos 1000 jesuítas. Sim, Esse e é é o mundo interessante que nós porque... estávamos vivendo na época. Exato. E é interessante porque dentro dessa fervura toda que o senhor falou do século XVI, em 1534 é fundada a Companhia de Jesus e também é ano de nascimento de José de Anchieta, não é? 19 de março de 1534. Então a gente já entendeu o contexto da época. Como era o contexto da família em si de José de Anchieta, não é? Onde ele nasce, ele era uma pessoa rica, era uma pessoa pobre, como era esse contexto particular de José de Anchieta? Muita gente acha que São José de Anchieta é português. Não, ele é espanhol. O pai de São José de Anchieta morava ao lado da casa de Inácio de Loyola, lá no País Basco, falava basco. É uma dica muito boa essa para São José de Anchieta quando chega ao Brasil, depois eu vou falar. O pai falava basco e num envolvimento político lá em Loyola, ele é condenado, mas Inácio de Loyola o defende. Os Loyolas defendem o seu parente ali, que era meio aparentado com Inácio de Loyola, o pai de São José de Anchieta. Aí ele, para não ser preso, não morrer e tal, resolveu ir embora dali. Aí foi para as Canárias. As Canárias pertencem à Espanha. Lá conheceu Dona Mência e teve os filhos, né? E Pedro e José de Anchieta depois vão estudar em Portugal. Por isso que ele está ligado aos jesuítas de Portugal. Ele vai estudar em Portugal, vai estudar em Coimbra, entra no noviciado em Coimbra. Então, a mãe de São José de Anchieta era católica, era originária própria, como a gente chama assim, ela era nativa de Tenerife, em La Laguna, e o pai era de Loyola, né, na Espanha, no País Basco, lá para cima, lá perto da Navarra, aquele canto lá em cima, né? Um lugar onde chove todo dia, muito bonito aquele lugar. Bom, mas então São José de Anchieta vai ser criado nesse ambiente muito católico de La Laguna e ele vai ser enviado a Coimbra para estudar e vai fazer o noviciado em Coimbra. Mas antes de ir a Coimbra, ele passa em Lisboa e ele tem uma devoção muito grande à Virgem Maria e ele vai fazer um voto diante da imagem de Nossa Senhora da Assunção na catedral. Ele vai prometer pureza perpétua diante da imagem da Virgem. Ele prossegue para o noviciado e vai fazer o seu noviciado, 2 anos de noviciado em Coimbra. Mas ele tem um problema sério, que ele tem tuberculose óssea. Sofre muita dor o tempo todo. E ainda sofre um acidente no noviciado. Os superiores achavam que ele não iria resistir, né? E ele, certamente ouvindo as cartas de São Francisco Xavier nas Índias, né? Na Índia, propriamente dito, né? No Japão, ouvindo as cartas, as leituras das cartas que vinham do Brasil, ele ficou encantado com o Brasil, né? E queria ser missionário. E já tinha falado com o superior que queria ser missionário. E o superior falou assim: bom, como é que você se sente? Ele falou assim: eu estou vivendo. E a sua saúde? Muito mal. Não sei se eu vou aguentar. E se a gente te mandasse para ser missionário no Brasil, pelo menos você morreria como missionário. Ele falou assim: nem que fosse para eu ensinar um Pai Nosso para um indígena, eu já estaria satisfeito na minha vida. Imagina, o superior, meio amigo da onça, manda ele para morrer no Brasil. Graças a Deus, né? Porque no caminho, no navio, ele já começa a sentir o calor, assim, dessas terras boas nossas aqui. Ele vai aportar em Salvador. Mas ele já começa a sentir o calor bom e já começa a melhorar.
começa a ajudar no navio, a limpar o navio, a cuidar dos doentes, a rezar com as pessoas no navio e tal. Ele era noviço ainda, não era padre, né? E vai descer lá em Salvador, onde tínhamos um seminário grande lá já da Companhia de Jesus, lá em Salvador. Sim, e é interessante isso, né? Porque é até engraçado, porque quando a gente vê uma imagem, seja uma pintura, seja uma escultura de José de Anchieta, a gente vê a imagem de um homem imponente, não é? De um homem, não é, com uma imagem firme, não é? Mas era alguém com problemas de saúde, né? Inclusive, essa tuberculose óssea gera nele uma escoliose, né? Uma escoliose é um entortamento da coluna, né? Então, provavelmente ele não era tão ereto assim, as imagens o retratam. Claro que as imagens de um santo significam mais do que a descrição física, né? Querem também mostrar algum aspecto espiritual dele, mas nós estamos falando de um homem fisicamente, não é? Para dizer assim, é frágil, né? No sentido que tinha problemas de saúde, mas isso não o impediu, não é? De viver o máximo, né? De viver intensamente, de ter um coração sempre quente, não é? De maneira E alguma. aí, padre, eu até faço aqui uma leitura histórica, porque quando a gente está falando dos povos indígenas, dos jesuítas aqui no Brasil, da igreja aqui no Brasil, a gente ouve muito a palavra catequizar, né? E aí o senhor, já nas primeiras falas, usa a palavra evangelização, que eu acho que tem uma diferença muito grande, não é? Porque se a gente olha no contexto do catequizar, é ser batizado, entender que você tem que ser batizado. Agora, evangelizar é mostrar para aquela pessoa a importância do batismo, né? A importância do sacramento, por exemplo. Então, já nessa chegada aí ao Brasil, José de Anchieta começa a ter contato com os povos indígenas, né? Quando chega aqui na capitania de São Vicente, né? Fica alguns meses em Salvador, depois vem para São Vicente. Isso. E aí, então, ele começa a ter o contato com os indígenas, né? Então, o que o senhor pode falar dessa diferença, né? Da catequização, que talvez tenha acontecido, talvez não, aconteceu também no Brasil, quase que essa imposição da fé, mas também ocorreu a evangelização, e por isso que nós estamos falando aqui de um santo, né? De alguém sensível, de alguém que entra na vida daquelas pessoas, entra na vida daquele povo. A gente precisa tomar cuidado com essa expressão imposição da fé, porque aí já não é fé, né? Quando a gente impõe uma coisa. Mas é muito interessante isso nos jesuítas, isso de como você leva a fé para as culturas. Então, veja bem, tem uma descrição física de São José de Anchieta que a gente tem, né, que diz assim, ele era franzino, diminuto em carnes, olhos meio azulados, não é? Mas uma disposição interior muito grande. É isso que você estava falando, né? Então, quando ele chega em Salvador, ele vai ficar impressionado com uma frase de Nóbrega. Nóbrega era o provincial. Então, o provincial falou assim, como é que é possível? Como que é possível eu evangelizar esses índios, esses indígenas? Esse povo não sabe falar, não existe um vocábulo nessa língua, eu não consigo entender nada que eles falam. Nóbrega estava desanimado, frustrado. E o padre João, bom, esqueci o sobrenome do padre jesuíta João, primo de São Francisco Xavier. Ele era literato, então ele vai escrever a primeira literatura tupi-guarani, né? Primeira literatura, diferente de gramática. Bom, aí então ele sabia falar bem o tupi e falou para o padre Nóbrega, falou assim, eu vou ensinar o senhor, mas começou a ensinar pouca coisa assim, e Nóbrega falou assim, precisamos escrever uma gramática dessa língua.
Note-se que naquela época nenhuma língua tinha sua gramática. Nem Portugal tinha gramática ainda. Então nós estamos numa época em que a fala começa a ficar importante para ser colocada na escrita, porque já começa a aparecer a imprensa de Gutenberg, né? Então, as coisas por escrito começam a ganhar uma importância muito grande no mundo. Então, começam a aparecer as gramáticas. E o Padre João não teve tempo de escrever a gramática, ele começou a escrever, mas 2 anos depois ele morreu, porque ele trabalhava demais, ele tinha muita atividade aqui no Brasil, e ele morreu 2 anos depois. E como São José de Anchieta ficou muito impressionado com isso, ele começou a aprender a gramática, ele começou a aprender a língua tupi com o padre Diogo Fernandes, o primeiro jesuíta brasileiro que era aqui do Espírito Santo, de Vitória, no Espírito Santo. Então, o padre Diogo sabia, bom, não era padre ainda, era simplesmente um estudante, né? Ensinou para ele, e ele foi escutando os indígenas e aprendendo. Em 6 meses, ele já falava perfeitamente o tupi, e ele virou o intérprete de Nóbrega, né? Bom, então, quando eu falava para você de a gente precisa tomar cuidado dessa imposição da fé, os jesuítas nunca trabalharam assim. Os jesuítas simplesmente se inculturavam, ou seja, entravam na cultura para entrar com o evangelho também, né? Levar o evangelho às culturas. Por exemplo, o padre São Francisco Xavier, ele se vestia como não como um padre, com batina de padre, mas ele se vestia com a roupa própria de um sábio indiano ou um sábio japonês. Por exemplo, ele chegou no Japão, São Francisco Xavier, e os japoneses riam dele. E ele perguntou para o amigo dele, por que esse povo ri de mim? Porque você é muito bom. Você trata eles com muito carinho, com muita afeição. Aqui no Japão só se respeita quando a pessoa manda, impõe. Então ele armou todo um teatro. No próximo porto que ele entrou mandando nos funcionários dele, nos outros padres, e falando alto e gritando. Aí todos os japoneses começaram a respeitar São Francisco Xavier, e ele conseguiu transmitir alguma coisa do Evangelho. Mateo Ricci, na China, se vestia como um mandarim, né? Um sábio chinês. Bom, o que São José de Anchieta fez aqui? Ele começou a aprender o tupi e começou a aprender como é que era a religião dos índios. Então, Tupã, e é Deus, né? Era um dos deuses dos tupis, né? Por quê? Porque Tupã para eles era o Deus Criador, o Deus Criador. E aí casou direitinho com o nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então ele nem mudou o nome, não mudou para Yahvé, ou Jeová, ou sei lá o que for, o Deus, nada disso. Ele continuou chamando Deus de Tupã, né? E Nossa Senhora, Tupãci, a mãe de Deus. Então ele vai entrar na cultura. Por exemplo, ele introduz aqui no Espírito Santo, nesse santuário aqui, introduz a imagem de Nossa Senhora da Assunção. E como é que ele consegue fazer com que os índios tenham respeito por Nossa Senhora? Porque cada aldeia tinha uma índia idosa que, quando os índios tinham alguma guerra, alguma coisa assim, eles se reuniam em conselho e decidiam, vamos atacar. Mas antes vamos perguntar para a nossa idosa lá, nossa índia idosa, se ela aconselha ou não a gente atacar ou entrar em guerra, ou etc. Qualquer assunto importante, ela que aconselhava. Ela era a conselheira, a mulher do bom conselho que os índios acatavam. Toda a tribo tinha uma mulher dessa. E São José de Anchieta vai fazer o quê? Agora vocês não precisam da sua matrona, da sua matriarca. Agora tem aqui a Virgem da Assunção.
ela que vai dar o bom conselho para vocês. Então, casou direitinho com a cultura do índio, entendeu? Então, é assim que a Anchieta vai perceber que os índios gostam muito de teatro. Aqui no Espírito Santo, Niterói, Rio de Janeiro, São Vicente. Então, ele vai escrever muito teatro para que os índios encenem o teatro. E fazendo isso, eles vão assimilando a fé. Né? No sul do país, no século XVII, os jesuítas perceberam que os índios, as comunidades indígenas lá, só viviam de maneira comunitária. Então, isso casou direitinho com o espírito cristão de ter tudo em comum. E os jesuítas entraram em cheio nisso e criaram as reduções. Para que eram as reduções? Bom, as reduções lá no sul do país é uma cópia do trabalho feito por São José de Anchieta aqui no Espírito Santo, na Bahia e em São Paulo, né? São Vicente e São Paulo. Aí, então, eles vão criar as reduções, os jesuítas vão criar, porque os índios dos jesuítas não podiam ser escravizados. Era uma forma de proteção dos índios, era um acordo na sociedade, esse aqui é índio dos jesuítas, não pode ser escravizado. Então, os portugueses e os espanhóis estavam doidos para escravizar os índios e ter mão de obra barata, né? Então, os jesuítas defendiam os índios nas reduções. Então, José de Anchieta saía pelo interior aqui, ia buscar aldeias inteiras para vir morar aqui para não ser escravizado, porque os portugueses entravam por aí nas incursões buscando mão de obra lá para dentro da selva, né? Bom, então é assim que os índios vão chamando os jesuítas de pais. Tem uma carta do cacique da redução de São Luís Gonzaga ao rei da Espanha, pedindo a volta dos nossos pais. Nós éramos felizes quando eles estavam aqui, nós tínhamos tudo em comum. E agora vem esse negócio de cada família tem que ter o seu terreno, nós gostamos de trabalhar todo mundo junto, a comunidade, né? E é uma carta muito bonita, expressiva demais. É assim que trabalhavam os jesuítas, e São José de Anchieta era muito fiel a esse espírito da companhia de inculturação e aculturação, ou seja, entrar na cultura do índio sem mudar a cultura, mas introduzindo um elemento novo do cristianismo. Por exemplo, o que São José de Anchieta proibiu terminantemente os índios de fazerem? Comer carne humana. Não tinha jeito, né? Era uma coisa que não podia se aceitar. Ele vai explicando, aí sim ele vai catequizando, né? Evangelizar significa você levar o evangelho. E o evangelho pode entrar em todas as culturas. Os povos originários aqui ficaram encantados com o evangelho, né? Nós temos relatos de índios que chegavam na fila da comunhão, índios já batizados, já com família toda batizada. Na hora que chegavam na fila da comunhão, choravam de alegria pela possibilidade de receber Deus neles, né? É muito bonito isso. Sim, e bom que o senhor tocou nesse ponto da questão dos povos indígenas serem protegidos, né, da escravização, porque aqui também nasce um mito de que a igreja defendia a não escravização dos indígenas, mas não falava nada em relação à escravização dos povos africanos. Isso não é verdade, não é para quem está nos assistindo e talvez tenha isso em mente. Não existe nenhum documento papal que digam que pessoas possam ser escravizadas. Isso é um mito que vai nascendo aí no meio de nossa sociedade, mas que não é verdade. Muito pelo contrário. Muitos papas condenaram a escravização de pessoas. Isso não significa, como o padre introduziu no começo, século XVI, isso não significa que o mundo inteiro, então, aceitava isso, que os poderosos dêem os tronos para fazer isso, não. Até porque a gente, no Brasil, foi um processo
processo aí de 400 anos, praticamente. Então, mas isso não era uma posição oficial da igreja, e eu acho que é importante dizer isso, não é nem tanto o tema dessa nossa entrevista, mas é importante esclarecer isso. A igreja oficialmente nunca apoiou a escravização de pessoas, quer índios, quer asiáticos, quer africanos, isso nunca fez parte da igreja. Os jesuítas, o senhor até queria complementar, Pablo? Os jesuítas também tinham seus escravos, mas de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo do bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, era uma fazenda dos jesuítas. E ali nós tínhamos muitos escravos, demais. Só que os escravos eram tratados como que hoje a gente tem os nossos funcionários trabalhando nas nossas obras, né? Todo mundo tinha sua família, todo mundo tinha... a gente tem que falar assim, né? Cada família de negros que moravam ali tinha sua casa, eles tinham aulas, os negros recebiam educação que os jesuítas davam, né? Frequentavam colégios. E esse negócio da libertação dos escravos, dia 13 de maio e tal, esse negócio aí é história que conta, mas a gente tem relatos de que há muito tempo se trabalhava para que não se escravizasse mais os negros. Por quê? Porque era uma fonte de comércio daqueles que traziam os escravos da África, vendiam os escravos, né? Isso era uma coisa terrível. Nós temos 2 exemplos. Então, esse da fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, hoje o bairro Santa Cruz, onde os jesuítas, sabendo que ia acontecer a libertação dos escravos, né? E foi uma coisa terrível que aconteceu, porque agora os escravos estão livres, podem ir embora. Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai trabalhar no quê? Vai morar aonde? Vai arrumar emprego? Não tem nada, né? Bom, os jesuítas fizeram, sabe o quê? Ensinaram artes e ofícios para os seus escravos. Ensinaram a ser cabeleireiro, a ser barbeiro, a ser alfaiate, a ser pescador, etc. Então, ensinaram uma profissão para os índios. Por isso que no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a maioria do pessoal que mora lá é tudo negro, descendente daqueles escravos que aprenderam uma profissão com os jesuítas, ou seja, eles resistiram e sobreviveram porque receberam os cuidados dos jesuítas, mas eles não queriam deixar a fazenda dos jesuítas, não queriam, porque eles eram muito bem tratados lá dentro. Outra coisa dessa época também dos escravos, na Colômbia, em Cartagena, na Colômbia, nós temos São Pedro Claver, o escravo dos escravos. Ele dava assistência para aqueles milhares de escravos que chegavam nos navios, né? Assistência física, porque ele cuidava das feridas, porque eles vinham em frangalhos nos navios, né? Muito maltratados. E aproveitava e ministrava sacramentos, batizado e etc. Né? Bom, então os jesuítas sempre tiveram cuidado, porque os jesuítas tinham essa discussão naquela época, na sociedade toda, os índios têm alma, os negros têm alma. Então diziam que não tinha, e os jesuítas afirmavam que tinha. Por quê? Porque eles conseguem entender o evangelho, eles conseguem viver a caridade, eles conseguem viver a vida cristã, eles têm alma sim. Então o jesuíta batizava tanto índio quanto negro e inseria na vida cristã, né? Por isso que estavam sempre defendendo esses povos, né? Bom, voltamos a enxergar. Sim, e padre, para entender também a questão dos colégios, né? A importância dos colégios, não só religiosa, mas também sociopolítica, né? Para o Brasil que está, para a colônia, né? Nem pode chamar de Brasil, ainda para a colônia que estava começando a ser desenvolvida, porque a partir de muitos colégios nasceram vilas, né? Que depois se tornariam as cidades. Então, qual a importância dos colégios jesuítas naquele tempo? Principalmente através da vida de José de Anchieta, que tanto
foi fundamental para esses colégios, né? Aí tem o caso de São Paulo, o próprio caso aí do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro. Olha, Santo Inácio Loyola não queria colégios, não estava na intenção dele, sabe? Então, o que eram os colégios da Companhia de Jesus? Eram colégios para a formação dos jesuítas. E os jesuítas formavam muito bem, porque todos aqueles que eram professores nos colégios dos jesuítas eram doutores. Então, formavam muito bem. E os reis e os nobres falaram assim, nós queremos para os nossos filhos também. E Santo Inácio cedeu à pressão dos nobres e começou a fundar colégio. Os beneditinos na Europa criaram as cidades. Em volta de cada mosteiro nasceu uma cidade. Depois vieram os jesuítas e educaram esse povo desses burgos, né? Então, cada cidadezinha tinha um colégio da companhia. Bom, no Brasil, nós tivemos colégio em Salvador, onde é a catedral hoje e o seminário, né? Em Olinda, onde é o seminário atual da diocese, era nosso colégio. Depois, aliás, em Salvador não era só um colégio, era uma universidade, hein? Em 1700 nós tínhamos uma universidade, até 1780 era a Universidade dos Jesuítas. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, fechou a universidade e só 100 anos depois é que vai voltar o ensino universitário no país. Imagina que atraso que teve. Bom, então, nós tínhamos o Colégio Santiago em Vitória, que hoje é o Palácio do Governo. Aqui não chegava a ser propriamente um colégio, mas a parte de baixo da casa, que vocês estão vendo do lado direito da igreja, aqui, para quem olha aqui, é do lado esquerdo, né? Da igreja nós temos a residência dos jesuítas. Embaixo funcionava um princípio de um colégio assim, tá? Então, nós tínhamos no Rio de Janeiro, lá no alto do Morro do Castelo, depois foi derrubado esse colégio, porque o Morro do Castelo foi derrubado, então o colégio foi junto. E é o Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro hoje, era lá em cima no Morro do Castelo. Bom, depois nós tínhamos em São Paulo. Em São Paulo é uma história interessante, tá? Quem fundou São Paulo? Nóbrega ou Anchieta? Essa é a grande discussão. Mas se a gente tiver claro por que se fundou o colégio, onde é ali perto da Praça da Sé, o pátio do colégio, né? Por que se fundou ali? Por quê? As crianças que eram educadas lá em São Vicente, espanhóis, portugueses e indígenas, elas recebiam muito mau exemplo moral dos adultos. A colônia era uma devassa, né? Uma devassidão total, né? Aí Anchieta falou assim, nós temos que tirar essas crianças daqui. Vamos levar eles um pouquinho longe. Subiram 80 quilômetros a Serra do Mar e foram lá no Planalto de Piratininga fundar um colégio que era uma choupana de pau a pique, né? E depois feito de taipa, e hoje é o pátio do colégio ali. Sempre nessa configuração que nós temos aqui, ó, um enorme pátio na frente. À esquerda da igreja nós temos a residência dos jesuítas e à direita da casa, da igreja, nós temos a residência dos órfãos e das viúvas. E atrás do prédio, a horta. Aqui é assim, desse jeito. Nas reduções todas são assim. Seguem sempre o mesmo esquema. A porta da igreja é sempre virada para o nascente, onde nasce o sol. Porque o sol de manhã batia dentro da igreja e iluminava a igreja para poder celebrar de manhã. Bom, então, a importância dos colégios foi assim, plantar no Brasil uma civilização, né? Os pilares da civilização. Os índios aqui estavam ainda muito na idade da pedra, né? Não era só na idade da pedra. Nós temos algumas tribos ainda que vivem na idade da pedra, não conheceram nem o metal ainda aqui no Brasil, né? Mas naquela época eles eram muito
que precisavam de desenvolver e tal. A educação foi isso, foi trazer um mundo novo para as populações que aqui viviam. E eles assimilaram muito bem. Nós tivemos índios muito intelectuais e que escreveram muito, e a gente guarda esses escritos desses indígenas importantes que nós tivemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do país. Tá até em processo de canonização lá no sul do país. Sim, inclusive já falamos de Sepete Araju aqui, Isso. até que o senhor citou, não é? Isso. As missões lá no sul. Entrevistamos também o Padre Alex para falar sobre Sepé. Inclusive aí, se você está conhecendo o canal agora, saiba que nós temos essa entrevista também que ajuda a contar essa história, seja dos povos indígenas, né, nessa perspectiva da chegada da fé, não é, da fé cristã a eles, seja da própria história no Brasil, né? E dentro ainda dessa relação com os povos indígenas, padre, um papel fundamental também de José de Anchieta é a mediação de conflitos, né, entre os portugueses, entre os bandeirantes e os povos indígenas. E uma das principais dela, talvez a principal, seja essa em relação aos portugueses e a Confederação dos Tamoios, não é? Que momento é esse da vida de José de Anchieta? Como foi esse período? Porque é um período, para ele, de muito aprofundamento também da fé, porque vendo esse início da Companhia de Jesus, também é muito assim. Ao passo que cada consagrado, cada irmão evangeliza, ele também continua o próprio processo de evangelização pessoal, né? de conversão, não é? É assim com Inácio de Loyola, é assim com Francisco Xavier, e é assim também com José de Anchieta. Então, esse momento da vida de José de Anchieta, como é, né? Nessa mediação entre portugueses e a Confederação dos Tamoios? Veja bem, Anchieta não era padre ainda, era o irmão José. Ele era o intérprete de Manuel da Nóbrega. Nós vivíamos uma situação no Brasil em que o Rio de Janeiro estava sendo invadido pelos franceses, os franceses calvinistas. Então, os calvinistas colocavam os indígenas contra os portugueses. E, como a fé é a mesma, e, bom, diferenciava nos ritos e tal, mas naquela época não tinha muita diferença entre um calvinista e um católico, né? Bom, então era tudo cristão, mas a ideologia era outra, então os calvinistas arrumavam essas guerras. Nós tínhamos também a situação dos portugueses que escravizavam os indígenas e os tamoios odiavam os portugueses por causa disso, por causa dessa escravidão. Então, os tamoios eram muito bravos e eles iam lá na aldeia e pegavam os cristãos e as cristãs que estavam lá e raptavam, não é? Isso gerou uma disputa muito grande entre os calvinistas e os católicos, porque os calvinistas tratavam de uma maneira assim, meio subrepticiamente, tentando colocar a fé deles para os indígenas, mas provocando contra os portugueses, arrumando aliados para guerrear. Bom, então, chega lá, Anchieta e Nóbrega são levados para uma tribo tamoio, lá em Bertioga, Iperoig, Bertioga não, Ubatuba, né? E eles vão tratar a paz com esses índios. E o índio só vai dizer assim que só trata a paz se tiver o capitão português lá. Então, queriam que Anchieta fosse buscar. Nóbrega fica aqui. Nóbrega é o chefe, fica aqui. E Anchieta vai. Aí Nóbrega falou assim, não, mas eu não falo tupi direito para ficar aqui com vocês, então vamos deixar o padre José aqui e eu vou lá buscar o capitão. Ele fica aqui como refém
depois eu venho buscá-lo. Então, foi o que ele fez. Anchieta ficou de refém. Então, eles eram muito... isso que você falava, mediadores, né? Da mediação, sempre dialogando. Uma vez em Bertioga, os índios tentaram matar Nóbrega e Anchieta, e eles ficaram com tanto medo que correram para uma choupana, se ajoelharam e começaram a rezar. Quando o índio que ia matar os dois entraram, viram todos os padres ali rezando, com tanto fervor que o índio não teve coragem de matar. E aí eles começaram a conversar e começaram a tratar da paz e conseguiram a paz com aqueles índios. Os tamoios não foi diferente. Anchieta ficou ali na reserva com eles ali, dos tamoios, ficou ali na aldeia e ficou 3 meses com ele. Ele aproveitou para curar aqueles que estavam enfermos. Há relatos até de alguns milagres que Anchieta fez nessa época, né? Ele soube que uma mãe tinha morrido no parto e a avó mandou enterrar o menino, porque era costume deles fazer isso. E Anchieta correu lá, fazia meia hora que tinha enterrado o menino, desenterra o menino estava vivo ainda, lava, cuida dele e dá para uma índia amamentar. Bom, então ele vai ganhando a confiança, não só na fala, porque São José de Anchieta falava perfeitamente o tupi, a ponto de convencer os índios, né? Não era fácil, ele tinha muita facilidade com as línguas, o grego, o latim, o português, o espanhol, o tupi, né? Você imagina um homem desse, convencia mesmo, né? Então, ele dialogando, mas muito tentado pelos índios. Os nossos índios, Anchieta fala que sempre foram muito brincalhões. Fazia piada com tudo. E uma das coisas é com relação aos padres que não tinham mulher. Então, eles infernizaram a vida de São José de Anchieta ali, naquela época em que ele estava prisioneiro dos tamoios, e São José de Anchieta lembrou de um voto que ele fez. Ele prometeu que um dia ele escreveria uns versos, um poema para a Virgem. Aí ele começou a bolar o poema e começou a escrever na areia e guardava de memória o poema. Então ele foi escrevendo o poema da Virgem Maria, e é uma obra assim fantástica. Fantástica. Se você lê o poema da Virgem Maria, você vê assim, esse homem aí convencia todo mundo com essa erudição que ele tem, com esse conhecimento, né? E depois Nóbrega chega com o capitão português, eles tratam a paz com os tamoios e volta a paz. E aí é explicado para os tamoios essa questão dos calvinistas, dos portugueses, dos padres que defendiam os índios e tal. Então, os índios pararam de atacar as aldeias, os tamoios pararam de atacar as aldeias dos portugueses e dos padres. Né? Sim. E em 66, finalmente chega a ordenação, não é? Porque nós já falamos muita coisa, mas ele ainda só tem 32 anos, não é? Tem um período rápido ali numa passagem em Salvador, e ali é ordenado sacerdote, e depois ele também aí vai principalmente para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, né? Hoje os estados do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que naquela época tinha uma outra configuração, né? Nesse período, inclusive funda, não é? Aí em Anchieta, não é? Que era chamado de Heritiba ou Iriritiba, não é? Aí depende. Mas então, qual a importância dele também? Porque ele não só ajuda a fundar a cidade de São Paulo, mas também o que seria depois a cidade do Rio de Janeiro. Então, como esse momento da vida dele, não é, que já está se aproximando de um momento aí de mais cansaço, mais dificuldade, mas ainda assim que ele trabalha muito, porque é diretor do colégio no Rio de Janeiro, não é? Depois chega a ser provincial dos jesuítas, né, aqui no Brasil. Então, como esse período da vida dele, digamos, mais maduro, né, em termos de idade, porque em termos de coração isso já vem de muito tempo. Né?
Então, São José de Anchieta foi, primeiro ele foi superior do Colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro, ele fundou a Santa Casa do Rio de Janeiro, fundou a Santa Casa de Vitória, fundou a Santa Casa de Santos, e depois ele é feito provincial, né? Ele é feito superior do Espírito Santo também, mas depois de provincial. Antes de ser provincial, ele, bom, como provincial, faz parte da rotina do provincial visitar todas as casas dos jesuítas durante o ano, fazer a visita canônica. Aí tem uma coisa muito interessante que ele, bom, ele já tinha escrito a gramática. Vou falar um pouquinho da gramática aqui, que é muito importante hoje a gramática. Ele já tinha escrito a gramática porque os jesuítas precisavam aprender tupi. E até 1780 no Brasil só se falava tupi. Os portugueses falavam português, os espanhóis espanhol, mas na época de Anchieta, quando ele morre, o Brasil pertencia à Espanha por causa de uma ligação entre as coroas da Espanha e Portugal. Lá não existia Portugal, era só Espanha. A Península Ibérica era só Espanha. Então aqui o Brasil também pertencia à Espanha. Ele já tinha escrito a gramática, mas na gramática ele pegou assim um pouquinho de cada parte do Brasil, de palavras, e fez o tupi Nhangatu, que é a língua boa, que até hoje é a língua oficial dos povos amazônicos, porque todas as tribos entendem essa língua, né? Bom, então ele era provincial do Brasil e ele passava nas boticas e pegava receita de medicamento, de remédios, e ele fazia. Nós temos aqui essa coleção de folhas, né, dele, de receituários, os mais diversos chás, emplastros, óleos, ungüentos, essas coisas todas, para tudo quanto é tipo de doença, ele tinha uma farmácia, né? Bom, então ele visitava desde Recife até lá embaixo, para baixo de São Paulo, tudo, ele visitava todos os jesuítas o ano todo. E, deixando de ser provincial, ele vai ser visitador do Sul. Visitador do Sul. Então ele vai morar em Heritiba. Como que é o fato dele vir aqui? Heritiba significa ajuntamento de ostras. Aqui tem muita ostra. Aqui nós temos 200 sítios arqueológicos. Quando a gente acha um chão assim, muita terra preta com ostra, e a gente fala que é um sambaqui. Sambaqui. Então, bom, então ele veio para Heritiba. Como é que ele veio para Heritiba? Ele deixou de ser provincial. O provincial falou assim: onde você gostaria de morar? Ele fala: eu sou jesuíta, eu vou aonde o superior mandar, eu sou formado na obediência. O superior sabia que ele gostava daqui e mandou ele para cá, não é? Isso já nos últimos 8 anos de vida, mas ele não viveu só aqui. Ele visitava Rio de Janeiro, ele visitava São Paulo, ele visitava Salvador, ele visitava já não ia mais para o Nordeste, né? Então ele era visitador para ajudar o provincial no governo da província. Mas morando aqui em Anchieta. E o tempo dele de Anchieta vai ser um tempo de muita pastoral, de muito trabalho, escrever muito. Dos 12 autos que nós temos do teatro, que nós temos, 9 foram escritos aqui em Anchieta, né? Então, esse é a fecundidade apostólica. Ele, apesar das dores que ele sentia, tudo, né? Perguntavam para ele assim: como é que o senhor está? De tanto falar que eu estou bem, já nem sei mais o que é dor. Ele falava. E quando tinha que ir de Anchieta para Guarapari, ou para uma outra tribo por aí, eles combinavam o horário de sair e saíam. E Anchieta sempre chegava antes. Sempre chegava antes. Ele nunca aceitava cavalo ou liteira, de jeito nenhum. Sempre descalço e a pé. E ele era conhecido como Padre Voador. Padre Voador. Ele andava muito rápido, né?
Então, ele era esse apóstolo incansável, incansável. Apesar dos compromissos com a ordem, né, de ser superior, de ser... ter todos esses compromissos, digamos assim, burocráticos, ele nunca deixou apostolado. Um apóstolo mesmo. Tanto é que quando morre, o bispo vai dizer assim, aqui está o padre José, o apóstolo do Brasil, lá em Vitória, né? O enterro dele. Sim, e ganha o título de apóstolo do Brasil, não é? Que é um dos títulos que a gente conhece. Também, entre os índios, era conhecido como o abaré, né? O abaré também eles usavam, em geral, para os padres, né? Que significa pessoa amiga, não é? Também tinha o título... amigo. Pai e amigo. Abá, abá é pai. Mesma coisa que o hebraico. Sim. E também tinha o título, os indígenas chamavam ele de o Supremo Pajé Branco, né? Dada essa sabedoria, dada essa inteligência dele, o Piai, não é? Agora, padre, dentre todos esses títulos, não é? E aí São José de Anchieta falece em 1597, dentre todos esses títulos, dentre toda essa vida profunda, o que a gente pode aprender, né? Como a gente pode trilhar os caminhos de santidade através da vida do Padre José de Anchieta, através desse exemplo tão profundo que é a vida dele? Como que a gente pode continuar nesse caminho, ou como a gente pode começar a trilhar esse caminho inspirados na vida dele? Olha, os jovens têm uma expressão hoje em dia que é a gente tem que focar no assunto, não é? Anchieta era focado em Jesus Cristo, não tinha jeito. Era um homem muito centrado, ele sabia o que queria e ele não desviava o foco, nunca. Então, centrado na sua missão. Imagina, ele estava vivendo praticamente sozinho, que ele, mais 2 jesuítas, 3, e eles viviam o espírito das constituições da companhia assim ao pé da letra, né? E é impressionante como viviam bem a vida religiosa, centrada em Cristo. Essa é o significado de ter feito tanta coisa, tanto teatro, tanto escrito, tantas cartas, tanta evangelização, fundou tanta igreja, tudo com o nome da Virgem Maria. A não ser lá em Nova Almeida, que tem a Igreja dos Reis Magos, não me falha a memória, acho que é a única que não é dedicada a um título da Virgem Maria, mas muito focado em Jesus Cristo, centrado na pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele levou a ser esse gigante. Ele é um gigante, né? A gente não tem dúvida. Quanto mais a gente vai conhecendo a vida dele, a gente fala assim, a gente precisa hoje esquecer tudo, largar tudo, desapegar de tudo e se apegar só em Jesus Cristo. Aí sim nós vamos ser igual a ele. E é isso que ele ensina para nós, sabe? Centrar a vida em Cristo. O lema do ano Inaciano esse ano para nós é ver novas em Cristo todas as coisas. É próprio de Santo Inácio de Loyola esse cristocentrismo, Cristo no centro. E se temos que renovar tudo, só se renova em Cristo. Esse é o segredo de Anchieta, é esse. Sim. O segredo de todo cristão. Exatamente. Como é bonito rever a história do Brasil através dessas perspectivas, não é? Porque é engraçado, porque quando a gente olha para a história, tem períodos muito difíceis na história e a gente fala, puxa, mas como que desse problema tão grande, dessa situação tão difícil, o mundo conseguiu continuar, seguir em frente? Por causa dos santos, né? E a gente vê como é tão importante ter José de Anchieta naquele início da colônia, naquele início do Brasil, não é? Sabe-se lá o que seria de nós sem um homem tão santo assim, não é? E como o senhor mesmo disse, mesmo que franzino, não é? Mesmo que com pouca gente, não é? Com poucos irmãos, com poucos padres ao redor dele,
percorreu o Brasil inteiro, não é? Que era, por exemplo, a gente está falando bastante desse pedaço Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, a gente está falando de Mata Atlântica, que é extremamente fechada, não é? Que é muito difícil de ser percorrida, principalmente naquele tempo, onde ainda não tinha nada desmatado, tudo era como deveria ser, não é? Então, é uma vida impressionante. Então, espero que você que tenha assistido, não é, esse vídeo, agora tenha uma outra visão sobre essa história do Brasil e possa entender que, através da vida dos santos, através de quem foca, não é, no tema, como disse o padre, assim, a nossa vida pode ir em frente, a vida do nosso país pode ir em frente, mesmo em momentos tão difíceis. E para encerrar, padre, gostaria que o senhor conduzisse a oração, não é, dedicada a José de Anchieta, porque esse momento também é um momento de conexão com Deus, não é um momento de conexão com o próprio José de Anchieta, para que ele interceda a Deus por cada um de nós que está acompanhando aqui esse momento. Então, por favor. Então, eu gostaria só de recomendar que vocês lessem, procure no Google aí, Anchieta, Carta de São Vicente. Vocês vão ver o que era a beleza do Brasil naquela época. Ele relata os animais, as pessoas, as praias, as plantas. Ele vai dando nome. A copaíba vira e mexe aparece nessa carta aí, sabe? Muito importante. Bom, é só um detalhe assim de como que era a riqueza natural do Brasil, que já é descrito nessa carta de São Vicente, de São José de Anchieta. Depois é o seguinte, nos momentos difíceis é que a gente acha saídas boas para a nossa fé. Intelectus apertatus discurribus. Ou seja, quando a gente está apertado assim, a gente resolve fazer as coisas. A gente não pode fazer limonada sem limão. E limão é triste pra caramba, para chupar um limão, né? Mas de um limão se faz uma boa limonada. Então vamos pedir a São José de Anchieta, que venceu tantas adversidades, que nós possamos vencer também esse tempo trágico que nós estamos vivendo no mundo. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus, como tu o servistes nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males do corpo e da alma, e se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos. Cada um pede a graça que mais necessita na sua vida. Nós pedimos especialmente pelo fim da pandemia. São José de Anchieta, rogai por nós. Padre, muito obrigado, Padre Nilson, pela entrevista. Obrigado a vocês que acompanharam também. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham também que podem aproveitar essa belíssima vida, não é, de São José de Anchieta, e que ele continue a interceder por nós. Padre, muito obrigado pela disponibilidade. Pode encerrar. A palavra é sua, Padre. Olha, gostei muito de estar aqui com você. É muito bom falar de coisa santa e coisa boa assim, como São José de Anchieta. Continua firme nesse seu canal sobre testemunhos de vida cristã que os nossos irmãos deram antes de nós. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.